Olá, boa noite meu irmão, boa noite minha irmã. É com muita alegria que eu cumprimento você nesta noite. Nesta noite onde nós vamos estar discorrendo neste momento de oração e no momento da pregação, falando do Criador, o Espírito Criador. É quem nos conduz, é quem nos orienta, é quem nos dá a vida. Tudo devemos a Ele. O Espírito Criador, aquele que o Cristo nos ensinou a chamá-lo de Papai. E nessa live eu venho fazendo isto desde a primeira live, lá do início, e continuamos aprofundando, continuamos buscando a unção do alto, buscando a unção do Espírito Criador. Por isso, meu irmão, minha irmã, segura na oração aí, vamos orar. Segura aí, vamos nos unir e buscar as bênçãos celestiais através da unção do Espírito, através dessa dádiva maravilhosa que nos é dada pelo Espírito, a quem nós chamamos de Papai. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para neste momento, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizer: eis-nos aqui, ó Espírito Criador, a quem o teu Filho, o Cristo Salvador, nos ensinou a chamá-lo de Papai. Por isso, nesta noite, nós dizemos: estamos na tua presença e buscamos em ti as graças e as bênçãos necessárias para este momento de oração, para este momento de pregação, para este momento de ensino, para este momento que vamos estar falando de ti. Tu és o nosso Criador. Fomos criados por ti, tudo foi criado por ti. E nós nos voltamos a ti e dizemos: somos gratos a ti. Por isso nós te louvamos, bendizemos, glorificamos a ti. Grande tu és, poderoso tu és onisciente, onipresente e onipotente. E nós, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos: louvado seja, porque estás presente e pode nos ouvir, porque és onisciente, onipresente e onipotente. É a ti que nós nos voltamos neste momento de louvor a ti. Ayala Shalamai, canta lá vai. Oi, alabala Shalamai, canta lá vai. E para nós orar conforme é do teu agrado, conforme é da tua vontade, nós pedimos a ti: dá-nos a graça da purificação, do perdão, lava-nos no poder do sangue do teu Filho, que é o Cristo nosso Salvador. Purifica-nos pelo poder da cruz e dá-nos a graça de sermos perdoados, sermos purificados, sermos transbordado da graça santificante que só tu pode nos dar. Dá-nos neste momento, ó Espírito Criador, e alashiro, e alacanta lavai, oi alabalachalabá, canta lavai. E nós nos entregamos a ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Nós dizemos: eis-nos aqui. Nós nos entregamos a ti, entregamos todas as nossas necessidades, entregamos tudo aquilo que precisamos, porque tu és o doador das bênçãos e das graças. E nesse momento nós nos entregamos a ti e pedimos: dá-nos estas graças, dá-nos dessas bênçãos que só tu pode nos dar. Nós clamamos as bênçãos celestiais, nós clamamos neste momento o batismo no Espírito. Batiza-nos, ó Espírito Criador. Dá-nos essa graça de sermos transbordados das bênçãos celestiais. É isso que nós buscamos em ti. Nós nos entregamos a ti para sermos batizados por ti, ó Espírito Criador. E alashiro, e alacanta, lá vai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos: ó Espírito Criador, tu és Papai, tu és o Cristo, o Filho,
e nós te adoramos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós dizemos: te amamos, te adoramos, porque só vós sois digno de toda adoração. Por isso nós adoramos em espírito e verdade, porque estamos na tua presença e sentimos a tua presença junto de nós. Adorado seja o Espírito Criador, tu és papai, tu és o Filho, adorado seja de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós dizemos: te amamos, te adoramos. Ai, alá, xiri, olori, alá, canta, alá, vai, oi, alá, balá. Anda lá, ralabai, urialabalá, xalabai, canta lá, vai. Grande tu és, poderoso tu és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, ó Espírito Criador. Tu és o nosso papai. É unidos ao Cristo que nós dizemos: grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti. Ai, alá, xírio, lori, alá, canta, alá, vai, oi, alá, balá, xalamar. E nesta noite, neste ensino, nós vamos discorrer sobre aquele que nos deu a vida, aquele que criou todo o universo. É Ele que nos deu o Filho, o Cristo. Hoje nós vamos falar do Espírito Criador, ou do Criador, ou de Papai. Todas essas maneiras de nós nos dirigir a Ele é da maneira que o próprio Cristo nos ensinou. Porque quando Cristo ensinou os seus discípulos a orar, porque eles vieram e falaram para o mestre, dizendo: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E aí o Cristo não usou nenhuma outra, nenhum outro adjetivo, nenhuma outra palavra, nenhum outro sinônimo. Ele ensina os seus discípulos a orar. E lá ele não falou que era para orar em nome deste ou daquele, ou neste nome ou naquele nome. Porque os judeus tinham muitos nomes que eles oravam. Para cada oração eles tinham um nome que eles cultuavam. E ali o Cristo não falou nenhum outro nome, a não ser aquilo que ele se dirigia ao Espírito Criador. Aquilo como ele se dirigia ao Criador. Então ele nos deixa uma maneira correta de nós dirigir ao Criador, ao Espírito Criador, dizendo Papai. Porque ele não usou outro nome. Ele não usou nenhum sinônimo, ele não usou nenhum daqueles nomes que era usada pelo judaísmo, pelo clero judaico. Lá eles tinham muitos nomes, eles oravam em nome de Elohim, de Javé, de Jeová, e tinha lá os nomes místicos que eles usavam. E o Cristo tinha conhecimento de todos esses nomes, de toda a maneira judaica, do clero judaico, da liturgia judaica, da maneira que eles rezavam. Mas o Cristo não usou nenhum desses nomes. Não usou nada disso que era liturgicamente correta para o clero judaico, para os judeus. Mas sim, ele usa na simplicidade, uma maneira muito amorosa
de se dirigir ao Criador, se dirigir ao Espírito Criador. Porque o Espírito Criador é o papai do Mestre, do Messias, e também é nosso papai porque ele assim nos ensinou a chamá-lo. Porque ele usou essa maneira quando ele foi ensinar os seus discípulos a rezar. E esta oração não tem nem nada dos nomes usados na liturgia judaica e em outras liturgias, em outras maneiras de rezar, não tem nenhuma palavra dessas que são usadas, dessas que são o carro-chefe da oração, da liturgia, de tudo aquilo que é usado. O Cristo não usou nada desses nomes, nada desses sinônimos, nada disso inventado. Ele simplesmente falou: quando orardes, se coloca na presença do Criador, do Espírito Criador, se coloca na presença dele, e de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, digam a ele. E ele falou em aramaico, porque ele orava em aramaico, ele falou em aramaico para os seus discípulos. E ele falou assim: Abihum de Baishmaia. Ele falou em aramaico, e esta é uma frase em aramaico, é a primeira frase da oração que ele ensinou aos seus discípulos. E ali ele disse Abihum de Baishmaia, que quer dizer papaizinho celestial, ou papai celestial, ou papai do céu. Todas essas maneiras de você direcionar a sua oração ao Criador, ao Espírito Criador. O Espírito Criador é papai. E a maneira que o Cristo falou, e até hoje na língua portuguesa nós oramos dizendo Pai Nosso. Só que Pai Nosso essa está numa tradução do grego e não do aramaico. Porque se fizesse uma tradução do aramaico corretamente, seria papai ou papaizinho do céu, ou papai celestial. Essa foi a primeira frase da oração que ele ensinou aos discípulos. E essa oração continua até hoje. Ela não tem nenhum sinônimo dado ou nenhum nome criado dentro dessa oração. Ela ainda permanece pura, porque não contém nenhum nome que seja nome criado ou advérbio criado ou algum pronome criado ou algum nome criado, não. É uma oração pura. Não tão quanto na linguagem aramaica, na linguagem que nasce essa oração. Ela nasce do aramaico. Porque o Cristo falava em aramaico e ele ensinou os seus discípulos a orar em aramaico. É as pistas que nós temos com relação ao Mestre, com relação ao Messias. Então ele fala para eles e ensina a oração inteira, falando que se dirigisse a papai. E eu venho falando dessa maneira, desde a primeira live eu falei, já comecei falando papai, porque eu já tinha no meu coração uma convicção de que é a maneira correta de nós nos dirigir ao Criador, dizendo papai, porque o próprio Cristo nos ensinou isso. Ele podia ter falado qualquer uma outra coisa, qualquer uma outra maneira. Mas não, ele fala papai do céu, ou papaizinho celestial, ou papai celestial, é a primeira
a primeira frase da oração que ele ensinou aos discípulos e que ela está aí até hoje. Nós oramos essa oração, todos os segmentos religiosos, todas as denominações, na maioria delas rezam esta oração deixada pelo Messias. Eu acredito que até os judeus messiânicos rezem essa oração. Não sei, não posso afirmar nada, porque nós temos 3 correntes judaicas. Temos a tradicional, temos a ortodoxa e temos a messiânica. E depois mais outras correntes que são ligadas ao judaísmo. Eu acredito que os judeus messiânicos, eles também rezam da mesma maneira, principalmente aqui no Brasil, na língua nossa, na linguagem do português, eles rezem assim da mesma maneira que a maioria reza. Não sei. Não posso afirmar nada porque não tenho conhecimento de nenhuma pessoa desse segmento religioso. E não tenho muita curiosidade de saber. A minha curiosidade, o meu foco e a minha maneira de buscar é essa, buscando no que nós estamos falando hoje, no Criador, no Espírito Criador, que é Papai. Então, você pode até achar diferente. Olha, eu tenho uma cultura que eu uso o Papai como se fosse uma outra pessoa. Não. Papai é o mesmo Criador, é o mesmo Espírito Criador. É uma maneira que o Cristo chamou, porque Ele nos dá esse entendimento dizendo: eu sou o filho de Papai. E o meu Papai é o vosso Papai. O meu Criador é o vosso Criador. Aquele que me deu a vida é que deu a vida para vocês. E aí ele fala para os discípulos: vocês querem aprender a rezar? Eu vou ensinar. Mas vocês vão dizer Papaizinho do céu, ou Papai Celestial. Quer dizer, a primeira frase é essa. A primeira frase é nos mostrando, nos colocando de uma maneira correta de falar com o Espírito Criador. Porque Ele é o nosso Papai, Ele é o Criador, Ele é Papai do Cristo, é Papai nosso, é Papai de todos nós. Não tem outra maneira de nós chamá-lo. Porque se tivesse, ou se tivesse uma outra maneira mais forte de nós nos dirigir ao Criador, o Cristo tinha nos deixado, mas Ele deixou essa maneira. Então, se Ele falou para os discípulos: quando vocês forem orar, vocês se coloquem na presença e falem Papai. Quando Ele está falando da unção do Criador, da unção do Espírito para todos nós, Ele fala com uma clareza muito grande. Peçam tudo o que vocês precisarem. Peçam a Papai. Peçam no meu nome. E Ele vai dar, Ele vai atender. Por que Ele fala isso para pedir no nome dEle? Porque Ele, numa outra passagem, Ele fala também que o Espírito Criador é quem iria nos atrair. Ia nos atrair e levar a Ele, levar ao Messias, levar a sua igreja. Então, nessa live nós começamos, nesse terceiro segmento da live. A primeira nós falamos da igreja do Cristo. Na segunda nós falamos do acontecimento, do primeiro acontecimento na igreja do Cristo.
E nessa terceira live, nós nos focamos hoje na pessoa do Espírito Criador, no Papai. Papai. Aí é aquela maneira que o Cristo nos ensinou. Não tem outra maneira de nós nos dirigir. O Cristo que fala, olha, quando vocês se juntarem, mais de uma ou duas pessoas ou um monte de gente, e se colocarem na presença de Papai, do Espírito Criador, e pedir a Ele, seja o que for, mas se vocês façam de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma, unido, peçam a Ele e Ele vai dar. Quanto mais os que se voltarem ao Espírito Criador, se voltarem a Papai e disserem que querem receber a unção em plenitude, a graça de ser batizado no Espírito, Ele vai dar, Ele vai batizar, porque é o Espírito quem batiza. Todos aqueles que são batizados são levados para mim. E todos esses que o Espírito os ungir, o Espírito os batizar, e se apegarem a mim, abraçarem a fé em mim, vão estar junto comigo na morada celestial. Então, meu irmão, minha irmã, para nós sermos salvos, nós temos que ter essa consciência de que o Espírito Criador, Papai, Ele nos unge, Ele nos batiza, Ele nos santifica e nos dá ao Cristo, ao Filho, para que cada um de nós pertença à igreja do Cristo, esta igreja com muitas pessoas, todas aquelas que forem batizadas, que tiverem uma comunhão plena com o Espírito, então faz parte da igreja do Cristo. É isso que eu falei lá na primeira live desta série. Na segunda nós falamos no acontecimento, no revestimento da força do alto, batismo no Espírito. E agora nessa terceira live, nós vamos direto àquele que é o doador da fé, é o doador da sabedoria, é o doador do entendimento, é o doador de todos os dons. O Cristo chama para que busque a graça do Espírito, busque o batismo no Espírito e faça as coisas que Ele fez. E Ele ainda deixa uma passagem onde Ele fala, olha, se vocês buscarem, se vocês receberem a unção do alto, se vocês receberem a força do alto, se vocês receberem a autoridade do alto, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer muito maiores, porque eu vou estar junto com vocês. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Criador está junto conosco. O Filho está junto conosco. Nós não somos órfãos. É o que o próprio Cristo nos dá a certeza, nos dá essa promessa. Eu vou estar com vocês até o final dos tempos, até a minha volta. Então o Cristo está junto conosco, o Espírito é que nos conduz, é o Espírito quem conduz a igreja do Cristo, a igreja que é movida pelo Espírito, é o próprio Espírito que nos dá o Cristo, e o Cristo deixa a sua igreja. E o Cristo nos dá a certeza de que a sua igreja ia ser conduzida na força, no poder e na autoridade do Espírito, porque o Espírito estaria sobre todos nós. Então é essa força que nos é dada, essa fé que nos é dada, esse entendimento que nos é dado, essa sabedoria que nos é dada, o ensinamento que nos é dado,
a revelação que nos é dada, tudo isso é obra do Espírito sobre nós, do Criador, de Papai. Então não tem como você errar. Tem muita gente buscando explicar quem é o Espírito Criador, quem é Papai, quem é o Filho, de uma maneira querendo mostrar coisas palpáveis, coisas que possa ver. E aí vão buscar na arqueologia, vão buscar na filosofia, vão buscar na exegese, vão buscar na história, vão buscar na literatura, vão buscar em tudo isso, querendo dar resposta. E Paulo já nos fala, numa passagem, ele diz, olha, tem muita gente aí buscando muito ensinamento, buscando coisas profundas, buscando ali, buscando para cá, buscando para lá, mas quanto mais eles buscam, menos eles entendem, porque eles estão buscando com uma visão, com um pensamento, com um sentimento humano. E não dá certo você querer revelar o celestial pela sabedoria humana, pelas coisas humanas. Não dá certo. Paulo já fala isso. Ele não usou nada daquela sabedoria que ele tinha. Ele prega, ele deixa os seus ensinamentos, ele deixa tudo que ele deixou, ele deixa por revelação do Espírito. E o próprio Cristo nos fala: não te preocupe, porque o Espírito Criador vai estar com vocês. Ele vai defender, ele vai ser o advogado, ele vai ser a luz, ele vai ser a sabedoria, ele vai ser tudo para vocês. Mas não queiram descobrir, não queiram buscar, não queiram achar o Espírito Criador naquilo que ele criou. Não. O Espírito Criador é invisível. Mas nós temos que buscar ele, porque nós podemos sentir o seu toque, nós podemos sentir o seu amor, nós podemos sentir ser amado por ele, porque ele é puro amor. O Espírito Criador nos ama porque nós todos fomos criados por ele, nós somos os seus filhos. E ele ama a cada um com amor eterno. O seu amor é permanente, o seu amor é forte, o seu amor é infinito. Tudo que foi criado por ele e que está aqui, que é visível, é finito. Mas as coisas que vêm do alto, as coisas celestiais, o que vem do Espírito Criador, tudo isso é infinito, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não tem nessas três palavras nós entendemos tudo o que ele é. Tudo o que ele é. E se nós buscarmos nisso, nós vamos encontrar a resposta para tudo aquilo que nós precisar. É o próprio Cristo que nos deixa isso. Se unam no meu nome e busquem no Criador, em Papai, e vocês vão encontrar coisas maravilhosas poderão acontecer. E os discípulos do Cristo, quando eles saíram, as mesmas coisas que o Cristo tinha realizado, eles também realizaram. Por quê? Porque estavam debaixo da promessa. Agora, os discípulos, Paulo, Pedro, Tomé e todos os discípulos, estavam debaixo da promessa, mas a promessa é feita até o final dos tempos, até a volta do Messias, até o final dos tempos. A promessa é que vai até lá. E nós vamos ter assistência do Criador, assistência de Papai, todos os dias da nossa vida, porque a vida em nós é o próprio Criador. É isso que o Cristo nos fala muito forte, dizendo: o meu Papai é o vosso Papai.
Eu estou em papai e papai está em mim, e vocês estão em nós. Então, aquilo que é deixado pelo Messias, pelo Mestre, são coisas muito simples, mas difícil de entender. Os próprios discípulos não entenderam. Ele explicava, ele falava, ele ensinava e não entrava na cabeça deles. Por que não entrava na cabeça deles? Porque eles tinham uma cultura judaica na cabeça. Eles eram judeus, eles tinham sido criados no judaísmo, eles pertenciam ao judaísmo, eles viviam a doutrina judaica, eles viviam a liturgia judaica, eles viviam todos aqueles nomes que foram criados pelo judaísmo, nomes de culto, e eles cultuavam isso. Então era difícil para eles agora entender quem que eles deveriam cultuar. E o Cristo remete para que eles cultuem o Criador, cultuem papai, é o Espírito Criador. Então, antes do Cristo morrer, ser crucificado, eles não entendiam porque a linguagem do Cristo é uma linguagem diferente da linguagem que eles tinham aprendido, daquela cultura que eles tinham aprendido. E essa linguagem, do jeito que eu estou falando, é uma linguagem diferente da linguagem que se cultua hoje. Há muito estudo, e as pessoas estudam e buscam um monte de catequese, um monte de literatura, um monte de coisas para tentar explicar alguma coisa de uma maneira humana. E não consegue explicar nada. Mas, com o passar do tempo, essa cultura humana levada para dentro da fé faz com que as pessoas tenham uma cultura. Isso se torna uma cultura onde as pessoas cultuam os nomes, muitos nomes, muitas coisas, e deixa de cultuar aquele que é a realidade. E a realidade é o Espírito Criador. A nossa proposta hoje nesta live é falar no Espírito Criador. Você pode até achar que está sendo repetitivo, estou repetindo, falando do Criador. Mas a única maneira de falar daquele que é o Criador é de uma maneira muito simples, muito fácil. Porque é um só, nós dirigimos a um foco só. Não vamos dar tiro de todos os lados. Não vamos abrir um leque de conhecimento de muitas coisas. Isso não leva a nada. Isso não aprende nada. Isso não leva ninguém a se salvar. A salvação não está em exegese, a salvação não está em literatura, a salvação não está nos livros, a salvação não está em tudo isso que foi inventado pelo homem, é humano. A mesma cultura que tinha lá e era humano, assim tinha a cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. Que se eu for falar aqui, vou ficar horas falando de cada uma dessas culturas. Mas isso não nos leva a nada. Isso não leva ninguém à salvação. Você vê o que eles cultuavam, o que é cultuado, o que diversas segmentos religiosos cultua. Nós temos que cultuar somente aquilo que o Cristo deixou para nós. E aquilo que ele deixou é muito simples. E ele fala ainda que não multipliqueis as palavras. O que nós vemos nessa cultura religiosa de hoje? A multiplicação das palavras são muitas. São muitas as palavras de cultos. É multiplicada as palavras em todos os segmentos religiosos.
Mas o Cristo falou o contrário. O Cristo falou que para nós viver em comunhão com o Espírito Criador, nós precisamos estar afinado com Ele, porque Ele é amor, então nós temos que viver esse amor. E Ele disse, não precisa mais nada. Se entra em comunhão com o Criador, com o Papai, e viva o amor. Viva o amor, porque Ele é amor. Aí não precisa se preocuparem com os outros mandamentos, com os outros preceitos, com tudo isso. Porque quem ama não mata, quem ama não adultera, quem ama não se vicia, quem ama vive o amor. E não vai transgredir nenhum dos outros mandamentos. O Cristo vem e fala claramente, se foca no Criador, se foca em Papai. Viva o amor, viva a sabedoria celestial, viva em comunhão com o Espírito Criador. Peça ao Espírito Criador, peça a Papai em meu nome e vocês vão receber. Então nós pedimos ao Espírito Criador, que é o nosso Papai. Nós pedimos e queremos ser salvo. Nós pedimos e queremos ser santo. Nós pedimos e queremos ser batizado no Espírito. É isso que o Cristo nos deixou. Batismo no Espírito. Isso não é aceito pela maioria. A maioria do povo não aceita batismo no Espírito. Por que não aceita? Porque não entendeu. Não entendeu os ensinamentos do Cristo. Acha que é cristão. Acha que é cristão, mas está só no achismo. Agora, quem acha que é cristão isso não é o suficiente para ser salvo. É o que o próprio Cristo falou. Viva a comunhão plena com o amor. Se ame. Contra este mandamento não tem nada que o refute. Contra este mandamento não tem nada que possa vir contradizer alguma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, se você acha que é cristão, mas você vive uma cultura de morte, deixou de ser cristão, deixou de seguir os mandamentos. Porque o mandamento está lá, não matarás. Aí tem uma série de coisas que, se você vive o amor, se você vive focado no Espírito Criador, que é Papai, se você é focado nessa direção, e se você tem uma comunhão plena com o Messias, com o Cristo, se você une tudo isso, então isso aí não tem nada que vá te contradizer. Agora, se você vive uma cultura de morte, se você vive uma cultura de pecado, se você vive a cultura do mundão, aí vocês falam, não, mas na hora lá, quando faltar 2 minutos, ainda dá tempo de se arrepender e ser salvo. Eu não quero estar nessa situação. Eu não quero estar nessa situação, porque aí vai ser difícil. Mesmo você vivendo uma cultura que é dada pelo Cristo, uma cultura que nos é dada pelo Criador, uma cultura que nos leva a viver a comunhão com o Espírito Criador, nosso Papai. Essa cultura é uma cultura muito simples, mas essa é a cultura que nos leva para a morada celestial. Se fala muito, se prega muito, se fala muito de história, se fala muito das coisas que aconteceram, mas nós temos que focar no acontecimento que vai acontecer na vida de cada um de nós, porque nós vamos chegar uma hora que nós vamos morrer.
O corpo vai morrer, e aí nós temos que estar em comunhão plena com o Criador, com o Espírito, porque se não tiver essa comunhão, não vai ter salvação. Não se iluda. Não se iluda que sem comunhão com o Espírito Criador, sem batismo no Espírito, sem viver as coisas do Espírito, vai ter salvação. Não. Somos pecadores? Somos. Mas o pecado e a comunhão com o Espírito, e o batismo no Espírito, e a purificação do Espírito, são todas coisas que nos vai levando a um direcionamento de deixando o pecado, deixando a contaminação, sendo purificado dia a dia e sendo levado em direção à salvação. E a salvação está em Cristo. É o próprio Espírito que nos leva e nos entrega ao Cristo. É o Espírito que nos batiza, nos purifica, nos santifica e nos leva para o Espírito, para o Cristo. Somos igreja do Cristo. Somos a igreja que o Cristo falou, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Porque essa igreja é santa, essa igreja é pura, essa igreja não mata, essa igreja morre nas mãos dos religiosos, mas não mata. Eu pergunto para você, o Cristo criou um exército lá para matar? Paulo criou um exército lá para matar? Pedro criou um exército para matar? Levou uma cultura de morte? Levou cruzadas, levou irmão matando irmão. Isso nós temos na história. Protestante matando cristão romano, e cristão romano matando cristão protestante, e achando que estão fazendo as coisas corretas. Agora, se o mandamento está lá, não matarás, e esse povo matou, e agora? Ainda falavam que matavam em nome do Deus deles, porque não era a ação do Criador que estava sobre eles. A ação de papai não estava ali. Pode ter certeza disso. Todo segmento que se diz religioso ou de qualquer denominação que se mata, isso não vem do Espírito Criador, porque ele deu esse mandamento: não matarás. E aí estão matando. Está fazendo uma coisa contra o Criador. Agora eu pergunto para você: se o povo se unisse em torno do Espírito Criador, que é papai, unido ao Filho, que é o Salvador, e viver o amor pleno, viver a unidade plena, viver essa maneira que nos é ensinada, que é você ser livre para amar, ser livre para viver o amor do Criador, o amor do Espírito Criador, o amor de papai. E aí estar fazendo parte da igreja do Messias, a igreja do Cristo, a igreja que ele deixou. Foi o Espírito Criador que convocou e fez com que o Cristo criasse. E aí o próprio Espírito Criador, que é papai, conduz a igreja do Cristo. Há uma unidade perfeita do Criador e do Filho. Há uma unidade perfeita, porque nessa unidade há salvação. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã, que buscando nas coisas visíveis
vai ter salvação. As coisas visíveis, as coisas que nós podemos tocar, as coisas que estão nesse mundo, todos os ensinamentos desse mundo, todo o direcionamento desse mundo vai ficar neste mundo mesmo. É o que Paulo nos ensina. Paulo nos fala claramente: o celestial não está ligado ao humano. O celestial é celestial. O celestial é eterno. A vida é eterna, a salvação é eterna. E as coisas do mundo, elas são passageiras. Elas perecem aqui mesmo. E quem estiver vivendo o mundo, perecer com as coisas do mundo, vai ficar por aqui mesmo. Não vai ter morada celestial, não. É o que o próprio Cristo falou. Não é eu que estou falando. O Cristo falou: olha, a porta é estreita e poucos vão passar por ela, porque poucos vão se sujeitar a viver essa unidade com o celestial, essa unidade com o invisível, essa unidade com o Papai, essa unidade com o Criador. Aí está o nosso foco, o foco da salvação está no Espírito Criador, e é Ele mesmo que nos salva. É Ele mesmo que nos conduz, é Ele mesmo que nos ensina, é Ele mesmo que nos dá santidade, nos santifica, para que se tornemos santos e abracemos o Cristo e sejamos salvos. É esta o nosso foco. Aí você diria: nossa, fala tanto, fala, mas só fala uma coisa só. Meu irmão, minha irmã, se eu tivesse aqui usando de exegese, usando de palavras bonitas, usando de literatura, usando de uma série de coisas, tivesse lido vários livros, livro desse ou daquele, e tivesse passando aqui, você estaria assim dizendo: nossa, quanto conhecimento, quanta coisa bonita ele está falando. Mas está falando tudo das coisas humanas, porque o livro escrito por alguém é um livro, é uma teoria humana. O conhecimento humano é para as coisas humanas. O próprio Paulo fala isso: o meu conhecimento, pior é que Paulo era um PhD. Na época dele era um PhD. E ele fala: olha, tudo isso aí tem valor nenhum, vale nada, isso é esterco. É o que ele fala, comparando todo o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha aprendido na escola de Gamaliel. É esterco. Agora, se comparando, para você ter uma ideia do que era, o que era ser um PhD nessa escola, você compara hoje com um PhD saído da Harvard ou de uma outra escola que tenha mais ou menos os mesmos parâmetros. Então, você vai dizer: olha, esse camarada, todo esse ensino, todo esse conhecimento é esterco. Então, o que é o conhecimento que ele agora fala que esse tem valor? É esse conhecimento que não precisa de nenhum conhecimento aprofundado. Basta que você abra o coração, abra a mente, abra a alma e fale: eu quero ser ensinado por ti, ó Espírito Criador. E Ele vai ensinar. Eu quero ser batizado por ti, ó Espírito Criador. E Ele vai te dar o batismo. Eu quero receber a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto, e Ele vai te dar. Aí você vai expulsar demônio, você vai orar e as pessoas vão ser curadas, você vai fazer acontecer as coisas que o Cristo fez, que Paulo fez, que Pedro fez, que os apóstolos fizeram. Porque o próprio Cristo fala: olha,
tudo que acontece eu estou fazendo a vontade de papai. É isso que o Cristo falou, de uma maneira para que eles tivessem assim um entendimento melhor. Porque se ele falasse, não, eu estou fazendo as coisas do Espírito Criador, então eles nem iam estar muito ligados nisso. Então, dessa figura de linguagem, o Cristo falando papai, eles entendiam. O Cristo falando eu sou filho, eles entendiam. Porque a maneira que eles chamavam o Cristo, Paulo chama de Cristo. Eles, às vezes que a gente vê se dirigindo a ele como mestre, como Messias. Então, é uma maneira assim muito simples, uma maneira muito bonita. E essa maneira bonita é a maneira santa, é a maneira de salvação, é a maneira que nos leva a sermos salvos. Não é em coisas mirabolantes e miraculosas que você vai encontrar salvação nas coisas que estão aí no mundo. Não! A salvação está em Cristo. Nós somos atraídos pelo Criador. Somos levados por Cristo para sermos salvos. É muito simples. Foca no Criador. Recebe a unção, recebe a força, recebe as coisas celestiais. E aí você vai entender, bom, agora eu tenho que estar junto com Cristo. Porque é esse o ensinamento. O ensinamento do Cristo. E é na prática quando nós começamos a caminhar nessa direção, nós começamos a entender e sentir o celestial e as coisas do mundo. Começamos a entender o celestial e entender as coisas do mundo. E aí nós entendemos os ensinamentos de Pedro, de Paulo. Porque as coisas nesse mundo são todas complicadas. E o próprio Paulo fala, eles querem entender, mas buscam errado e não entendem nada. Quanto mais busca, menos entende. Então, meu irmão, minha irmã, se foca no Espírito Criador. Só isso. Só isso. Permanece em comunhão com o Espírito Criador dia e noite. Dia e noite. Não desliga. Não desconecta. Na linguagem de hoje, né? Fala, tá conectado. Então é a mesma coisa. Você se conecta a uma internet. Você não vê, você sabe que as imagens, a voz e o áudio está tudo caminhando aí no espaço. Você não vê nada, você vai ver, vai ver e vai ouvir ali através do teu computador ou do teu celular. E aí você acredita num montão de coisas que é colocado aí. E muitas vezes você tem dificuldade agora de acreditar e de estar conectado ao Espírito Criador. Porque você não vai ver, não tem imagem. Você não vai escutar. Porque não tem áudio. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você vai sentir o toque do Espírito. Você vai sentir, vai ouvir a voz do Espírito. Não com áudio, não com imagem, como é na internet que você se conecta, mas viva conectado. Conectado ao Espírito Criador, conectado a papai. E esteja ligado ao Cristo, ao Messias, ao Mestre, ao Filho. E aí você está no caminho da salvação. Você está no caminho para a vida eterna. Paulo pregou muito o caminho. Eu gosto dessa palavra caminho, porque nós só temos um caminho para seguir.
E esse caminho tem que estar iluminado, iluminado pelo Espírito Criador, porque Ele é luz. Ele é luz plena. A luz que nos ilumina para que nós tenhamos vida eterna. O Yalabala Shirolorialá. Eu convido você, minha irmã, você, meu irmão, para nesse momento nós nos direcionar ao Espírito Criador, nos direcionar a Papai, estar unido ao Filho e dizer: eis-nos aqui, ó Espírito Criador, nosso Papai. É no nome do Teu Filho, o Mestre, o Messias, que nós oramos, dizendo: dá-nos a graça celestial, dá-nos a unção de cura, dá-nos a unção de libertação, nos perdoa e nos purifica, dá-nos a graça de pertencer à Igreja do Filho, dá-nos a graça de sermos Igreja do Filho. Nós queremos ser salvos, nós queremos ter vida eterna junto de Ti, e só Vós podeis nos dar essa graça. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome, iremos encontrar salvação. Somente em Ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, Papai do Cristo. Dá-nos a graça da salvação. Cura as nossas enfermidades. Liberta-nos de toda a nossa opressão. Liberta-nos de toda a depressão. Dá-nos a graça de sermos salvos, sermos purificados, viver uma vida plena em Ti. Batiza-nos, ó Espírito Criador. Ayala Shalamai Cantalamai. Oh, Yala Halama Shirolo Yala Cantalamai. E eu oro a Ti, ó Espírito Criador, como o Filho mandou que nós orássemos. Abivondi Vashmaya Neka Dashma Ete Makuta Nakuei de Viana Raikana de Bashmayo Afbaha Adelama que mais Canana Yomama Washibocana, o Albem, o Actarém, Aicana da Fernanda, pela Railei, Uilá, Tailane, Silmar, La Paisana, Nimbichá, Metou de Marta, Waila, Washibocta, Lalana, Amém, Amém. Abençoa-nos, ó Espírito Criador, Tu que és nosso Papai. Nós te pedimos, no nome poderoso do Filho. Amém. Amém. Deixo a vocês um grande abraço, um enorme desejo de que você seja levado à salvação. Deixo a você, nesse momento, um momento de agradecimento, um momento de gratidão ao Espírito Criador, ao Filho, ao Cristo. De toda a nossa mente e de toda a nossa alma, nós somos gratos porque estamos vivos e podemos estar juntos. Cultua, meu irmão, minha irmã, este direcionamento, que encontre a salvação. Encontre o caminho para a morada celestial. Juntos estaremos na glória um dia, se esta for a vontade do Espírito Criador para cada um de nós. Fiquem na paz. Na próxima quarta-feira nós estamos novamente juntos.
aí com o nosso encontro de oração São Miguel Arcanjo. Todas as quartas-feiras nós estamos juntos e vamos orar juntos e vamos caminhar juntos. Só peço a você que compartilhe, veja essa live, busque nesta live entender o caminho da salvação, entender qual é a vontade do Criador e se colocar na presença do Criador e sentir o abraço do Criador, o amor do Criador, porque Ele nos ama todos nós com amor eterno. Fiquem na paz e nós estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa semana, bom trabalho, que as bênçãos celestiais sejam abundantes na sua vida e na vida de toda a sua família. Fiquem na paz e até a próxima quarta-feira.